A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite em Cristo Jesus. Rapaz, eu tava meditando aqui. Ai, meu pai, eu tava aqui, sabe? A gente dá vontade de rir mesmo de certas coisas que a gente vê por aí. E eu tava pensando aqui, sabe? Rapaz, como tem gente hipócrita no meio do cristianismo. A gente tá vivendo um tempo de muita hipocrisia, sabe? A gente vê muitas pessoas hipócritas. Tem muitos idiota, cara, sabe? Tem muitas pessoas idiotas mesmo. Pessoas que não leem a Bíblia, não meditam nas escrituras, poxa. Ou dá vontade de rir mesmo, sabe? Das hipocrisias que tem no meio do cristianismo. Eu tava lendo aqui, sabe, um texto. Vou até ler aqui, tá em Mateus capítulo 7. Me desculpa, mas. Me desculpa, vocês reparam não, sabe? É hipocrisia, cara. A hipocrisia é uma coisa insuportável, sabe? É uma coisa imbecil demais, uma coisa idiota demais. Acho que ser hipócrita é uma panaquice. Acho que nem patati e patatá ganha das pessoas que são hipócritas, que estão dentro da igreja. Mas tem crente hipócrita demais. Como tem cristão hipócrita, idiota, imbecil dentro das igrejas evangélicas. Infelizmente. Tem muitas pessoas e tem muito pastor, muito presbítero, evangelista, diácono, imbecil, idiota, que acha porque tem a patente de pastor, a patente de presbítero, de evangelista, de diácono, ou de auxiliar, sei lá, ou de líder de senhora, de jovem, ou de presidente disso, daquilo, acha que está com a salvação garantida. É muita gente hipócrita, cara. Veja bem, olha o que está escrito aqui em Mateus, capítulo 7. Cadê, meu Deus do céu? Mateus, capítulo 7, versículo 21. Olha o que está escrito aqui. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Senhor, do meu Pai, né? Que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vou repetir, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é os hipócritas. Essa palavra aqui é para os crentes hipócritas. Porque tem muitas irmãs que falam em línguas estranhas. Eu sou pentecostal, eu falo em línguas. Eu acredito que eu falo em línguas falo mais em línguas do que muitas pessoas que estão dentro da igreja. Mas assim, o que acontece? Muitas pessoas falam em línguas estranhas e blá blá blá, e sapateia e faz aviãozinho, mas é hipócrita. Fala mal da vida dos outros, tem inveja dos outros. O que adianta você estar na igreja se você tem inveja dos outros? Né? Se você tem inveja do carro do irmão, da bicicleta, ou sei lá, tem pessoas que têm inveja até do sorriso da outra pessoa, tem inveja da roupa. O que é isso? Pelo amor de Deus. Eu percebi que o lugar que se mais tem inveja, que se mais existe inveja no mundo, é dentro da igreja. A igreja está lotada de pessoas invejosas, hipócritas. Porque tem muita gente que acha que está dentro da igreja é tudo. Não. Não adianta nada você estar dentro da igreja se você está fora do céu. Você está perdendo seu tempo lá. Você está entendendo? Você tem que saber que você tem que estar dentro da igreja, mas você tem que ter a certeza se você está dentro do céu. E o que é estar dentro da igreja? E o que vai te levar para o céu? É o que Jesus falou. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, Jesus está dizendo, nem todo aquele que prega entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que faz milagres, que opera prodígios, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que fala em línguas estranhas, que expulsa demônios, e que faz isso e que faz aquilo, que canta, ou sei lá, seja lá o que for, entrará no reino dos céus. Entrará no reino dos céus quem? Aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. E qual é a vontade de Deus? Que você ama o próximo como a ti mesmo, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai ser fiel. Você não vai assistir filme pornográfico na internet sozinho. Você não vai ler coisa imoral. Você não vai ver porcaria nenhuma. Você vai ser fiel. Né? Você não vai nas baladas. Você não vai na boate gospel. Você não vai ficar nessas desgraças que existe por aí. Você não vai ficar nessas misérias. Entendeu? Você não vai ficar praticando, fazendo. Você não vai desobedecer a Bíblia. Pronto, se você ama Deus, você não vai desobedecer a palavra de Deus. E se você ama como próximo a ti mesmo, você não vai ter inveja dele. Você não vai cobiçar a esposa dele. Você não vai querer tomar a namorada dele. Você não vai querer tomar a noiva dele. Você vai respeitar. Você não vai ter inveja de nada. Sabe? Você não vai tentar prejudicar ele. Você não vai mentir. Você não vai fazer nada contra o teu próximo. Mas pelo contrário, você vai se alegrar com o crescimento dele. Você vai ter prazer em vê-lo abençoado, em vê-lo bem com Deus. Né? Você vai perdoar quem te ofendeu. Né? E se você não perdoar quem não te ofendeu, Deus também te perdoa. Lá que você é imbecil. Não seja idiota. Tem muita gente idiota, imbecil. Eu já vi gente falar assim, eu não perdoo fulano, ele me ofendeu. Ele fez isso e isso comigo. Aí você é imbecil. Se você não perdoar, você vai queimar no fogo do inferno, idiota. Entendeu? Perdoa. Perdoa os que te ofendeu. Se você não perdoar, você vai queimar no fogo do inferno. Você vai pro inferno se você não perdoar. Entendeu? Se você não liberar o perdão, não seja imbecil, idiota, para querer pedir perdão para Deus dos seus pecados, não, tá? Se você não consegue perdoar quem te ofendeu, Deus também não te perdoa o medíocre, o parasita do reino de Deus. Como tem crente parasita dentro das igrejas. Como tem crente imbecil que está lá, está perdendo tempo. Entendeu? Se você não perdoa, meu irmão, Deus não te perdoa, não. Você não tem perdão dos seus pecados se você não perdoa, não, entendeu? Os pastores tinham que falar mais a verdade aí nessas igrejas aí, ó. Tá cheio de gente besta, hipócrita. Você tá entendendo? Mas também tá cheio de gente serva de Deus, gente sábia. Eu conheço muito crente burro, tolo, mas também eu conheço muito crente sábio. Crente servo de Deus. Que a gente também não pode generalizar, né? Mas a Bíblia diz, né? O joio tá no meio do trigo. Infelizmente. Infelizmente. Então assim, não pense que igreja é céu não, viu? Igreja não é céu. Você vai ver muita gente errada lá dentro. Mas essas pessoas erradas que estão lá dentro, vai tudo queimar no fogo do inferno. Tá? Essa é a realidade. Tem gente que acha que só vai para o inferno quem é ímpio, quem não aceitou Jesus. Muita gente também que está dentro da igreja, que está escandalizando a obra de Deus, vai para o inferno. Para o inferno. Aí o cara falou para mim assim, ei Leonardo, e aí esses pastores que ficam roubando, essas irmãs que ficam traindo o esposo dentro da igreja, esse jovem vagabundo que está lá dentro e tá nas baladas, tá bebendo cerveja, filho de pastor bebendo cerveja, fazendo isso. Eu falei assim, o cara descrente, né? Perguntou isso para mim, para querer contestar a minha fé. Eu falei assim, olha, em primeiro lugar, eu estou na igreja, eu sou crente, eu sou evangélico, é na pessoa de Jesus Cristo, e não desses vagabundos que estão escandalizando a obra de Deus. E em segundo lugar, essas pessoas que estão escandalizando a obra de Deus, esses joios, essas imundícias, esses vasos do Satanás, vão tudo para o fogo do inferno, assim como você vai também, se não se arrepender e não aceitar Jesus Cristo. Então assim, o meu conselho, se você está levando uma vida desconcertada, se você está vivendo uma vida desgraçada, sabe? Uma vida miserável, afastada de Deus, eu te dou um conselho, volta para os caminhos do Senhor. Volta. Se arrependa, recomece de novo. Olha, eu já caí assim, eu já tive meio vacilão, sabe? Eu já tive meio vacilão já. Eu confesso que eu já tive um pé na igreja e outro no mundo. Quando eu comecei assim na fé, eu estava vacilão. Eu estava vendo coisas. Eu não posso negar, eu já assisti filmes pornográficos. Eu estava na igreja, teve uma época da minha vida, eu sou muito sincero, eu não escondo os erros que eu já fiz. Teve uma época na minha vida que eu estava na igreja, estava firme com Jesus, e eu estava assistindo filme pornô, eu estava vendo coisas imoral, sabe? Eu não escondo isso não, poxa, eu fiz e acabou, entendeu? Eu fiz e acabou. Estava me masturbando, então assim, eu não tenho vergonha, poxa, eu não escondo não, entendeu?
tanto que eu ponho esse vídeo aqui e não estou nem aí, você está entendendo? Porque o que interessa é o que eu sou agora. Mas eu percebi, que se eu continuasse da forma que eu estava, eu ia parar no fogo do inferno. Porque Deus não faz exceção de pessoa, não. Para Deus não tem ninguém com estrela na testa, não. Ou você é ou você não é. Se você for morno, ele vai te vomitar da boca dele e acabou, meu irmão. Deus vem buscar, né, fulaninho, cicraninho, não. Deus vem buscar é quem faz a vontade dele. E não interessa se só tenha só um fazendo a vontade dele, só aquele é que vai. Os outros vai tudo para o inferno. Porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Está entendendo? Então assim, lute para você não ser hipócrita. Porque tem muita gente hipócrita no reino de Deus. E no reino de Deus só vai subir aqueles que não são hipócritas. Aqueles que amam a Deus e fazem a sua vontade. Então, eu quero até dizer aqui, o que o Edir Macedo está pregando muita questão do sacrifício, de você dar o seu tudo. Mas o Edir Macedo tinha que ensinar para as pessoas que obedecer é melhor do que sacrificar, tá? Obedecer a Deus, ser fiel a Deus, ter compromisso com Deus, honrar a Deus, amar a Deus é mais do que você falar em línguas, é mais do que expulsar demônios, é mais do que operar maravilhas. Obedecer a Deus é mais do que tudo isso, tá bom? Então, eu falei algumas palavras aqui pesadas, fortes, mas sobretudo não existe, cara. Oi, misericórdia, eu conheço uma irmã, eu vou falar aqui, eu sei de muitos casos horríveis, horrendos aí, sabe, de pregadores, de pastores, sabe, que está escandalizando a obra de Deus. Isso me entristece, me magoa. Mas eu quero dizer aos crentes, minha gente, pelo amor de Deus, que isso? Esse dia eu fui na casa de um irmão, desviado, aí eu falei, não, por que você desviou? Porque o pastor fez isso e isso, porque a irmã fez isso e isso. Pelo amor de Deus, vamos crescer, minha gente. Pelo amor de Deus, vamos crescer, vamos amadurecer, pelo amor de Deus. Que é isso? Você desviar, você abandonar Jesus por causa de um filho do cão que escandalizou a obra de Deus? Que é isso? É uma falta de crescimento. Amadurece, meu filho. Amadurece. Ser crente na pessoa de quem? Na pessoa do pastor ou de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus, você abandonar Jesus só porque o pastor adulterou, porque o pastor... Eu não estou apoiando erro de pastor, não. Mas abandonar Jesus, que morreu na cruz por você, por causa da irmãzinha fuxiqueira, da irmãzinha vagabunda que traiu o esposo, ou por causa do irmão vagabundo que traiu a esposa, ou por causa do pastor safado, filho do cão, que escandalizou a obra de Deus, você abandonar Jesus, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? Não faz isso não. Não decida ir para o inferno como ele decidiu. Pode todo mundo escandalizar a obra de Deus. Olhe para Jesus. Porque em Jesus Cristo não há escândalo. Aleluia. Em Jesus não há escândalo. Em Jesus não há escândalo. O pregador pode escandalizar, a missionária pode escandalizar, o pastor pode escandalizar, fulano libertando, cicrano pode escandalizar, a líder de senhoras pode escandalizar, mas em Jesus não há escândalo. 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 Ele é perfeito, Ele é o justo. Ele é o justo, olhe para Ele, somente para Ele. O resto não interessa. Olhe para Ele, porque nele não há escândalo. Ele não tem escândalo. Ele é fiel. Ele é o justo. O resto é tudo pecador, tá? Tudo pecador. Tudo. Então olhe para Jesus, tá bom? Deus te abençoe, tá? Então seja hipócrita, cara. Porque todo hipócrita vai queimar no fogo do inferno.